Olá, bem-vindos à Jornada Anti-Estresse. É um prazer recebê-los aqui. Sou a doutora Marina Moras, cardiologista, pós-graduada no INCOR e criadora do portal Posso Mudar. E se você está se perguntando por que uma cardiologista foi estudar estresse? Ou o que o coração tem a ver com estresse? Eu vou te contar uma história rápida que responde a essa pergunta. No início da minha carreira, eu fiz cardiogeriatria no INCOR, em 2008 e 2009. Foi lá que eu aprendi a atender pacientes ambulatoriais. Lá eu aprendi a cuidar do coração dos idosos. Foi nessa época que eu comecei a atender pacientes no consultório, em que em sua maioria os pacientes já tinham doenças cardiovasculares, ou ao menos eles já tinham os fatores de risco, como a hipertensão e o diabetes, já instalados. Com o passar do tempo, eu percebi que cada vez mais pacientes jovens começaram a me procurar no consultório, muitas vezes com queixas de palpitação ou a sensação de coração acelerado, taquicardia, dor no peito, falta de ar, momentos de aumento da pressão arterial, tontura. Eu fazia história clínica, examinava esses pacientes e pedia exames complementares para poder investigar esses sintomas. Em muitos dos casos, eu não encontrava nenhuma doença orgânica instalada que levasse ao aparecimento dos sintomas. Aqui é importante a pessoa que tem esses sintomas passar por uma avaliação médica, para poder investigar se há alguma doença orgânica instalada ou não. E caso tenha, muitas das vezes é preciso fazer acompanhamento médico e tratamento medicamentoso. Mas muitos desses pacientes não tinham nenhuma doença instalada. Esses sintomas eram relacionados ao estresse e à ansiedade, que nesses casos são diagnósticos de exclusão. Isso, com o tempo, me deixou uma grande insatisfação, porque eu via que nesses casos a medicina convencional não era suficiente para poder ajudar esses pacientes. E nisso eu voltei a estudar em 2016. Procurando a solução para ajudar esses pacientes, eu acabei encontrando na fisiologia do estresse a causa para aqueles sintomas e como a neurociência mostra caminhos para podermos aprender modos eficientes de restabelecer o equilíbrio do corpo. Nisso, em 2018, eu fui a um curso no Canadá e conheci pesquisas do Instituto HeartMath que me chamaram a atenção. E nisso, eu encontrei a solução para poder ajudar esses pacientes. E com total relação com a minha área, a cardiologia. Muitos institutos pesquisam o funcionamento do sistema nervoso central, mas o Instituto HeartMath focou muitas das suas pesquisas, que se iniciaram há mais de 30 anos, na fisiologia do coração e no funcionamento da comunicação que o sistema nervoso central faz com o coração. Foi aí que eu me certifiquei e me capacitei para poder ensinar a vocês muitos dos conhecimentos que eu vou passar. E a ferramenta, uma das técnicas desenvolvidas por esse instituto para promover o reequilíbrio dos seus sistemas para você viver com saúde e bem-estar. Muito bem, a jornada anti-estresse foi elaborada justamente com esse intuito: ensinar um método simples, eficaz e cientificamente comprovado para reduzir os sintomas de estresse e da ansiedade em 8 semanas. Mais do que isso, quando praticado com regularidade, esse método potencializa o desempenho cognitivo, melhorando a concentração, a memória e a capacidade de aprendizado. Além disso, ajuda a preservar a saúde e melhora a qualidade de vida. Se praticado por 8 semanas, o seu cérebro aprende esse novo caminho e você passa a praticá-lo sem esforço. E aí, prontos para começar? Nessa aula eu vou explicar o que é o estresse e como ele afeta o funcionamento do organismo. Em outras palavras, eu vou te mostrar os bastidores do corpo,
Como ele reage quando você se sente agitado e aflito. É preciso conhecer esse processo para conseguir interrompê-lo. Por isso, vamos falar um pouco sobre o sistema nervoso e a neurociência. E você perceberá que é possível sim gerenciar e autorregular as próprias emoções e se transformar. No início da década de 2000, o Instituto HeartMath fez uma pesquisa piloto com policiais da Califórnia. Eles pegaram um grupo de policiais que passou por um treinamento de coerência de 16 semanas, em que eles aprenderam as técnicas de autorregulação do HeartMath, como você vai ser convidado na terceira aula a praticar comigo uma das técnicas que eles ensinam. E eles treinaram esses policiais. E essa pesquisa foi tão bem sucedida que desde então eles já treinaram policiais pelo mundo todo. Uma das filiais é o HeartMath Benelux, da Bélgica, Holanda e Luxemburgo. E na Holanda eles já treinaram todos os policiais da Holanda na realização dessas técnicas de coerência, o que ajuda muito os policiais no dia a dia. Vocês vão ver mais para frente os efeitos dessas técnicas no coração dos policiais. Eu vou mostrar um trechinho de um depoimento de um dos policiais da Holanda que foi treinado nessas técnicas de coerência do Instituto HeartMath. Iedereen aan die kampt met PTSS-klachten, vastgesteld of niet. Probeer dit gewoon. Het voegt alleen maar toe. En het heeft mij heel veel rust gebracht. Ja. Ja. En als ik nu zo'n nachtmerrie heb en ik ga er heel bewust mee bezig met de ademhalingstechnieken zoals die me geleerd worden eigenlijk met deze hartcoherentie. Ja, soms lig ik na een half uur alweer weer te slapen. We hebben genoeg verhalen teruggekregen van collega's die in acties als het ware hun aandacht naar hun ademhaling brengen om de grootste spanning als het ware eraf te krijgen, om ook weer helder te kunnen denken, hun waarnemingsniveau weer te kunnen vergroten. En dat is enorm helpend. En ik ben dan ook trots op dat na zoveel jaren dat HeartMath een onderdeel is gaan uitmaken van de weerbaarheidstraining binnen de politie. Dat is een heel mooi iets. Nu eigenlijk de hele Nederlandse politie de tools krijgen aangereikt om te werken met HeartMath. Incrível, né? Possibilitou aos policiais uma qualidade de vida muito superior. E essa mesma técnica tem ajudado muitos dos meus pacientes a transformarem a própria vida. Veja o que a Sandra, minha paciente, tem a nos dizer. Meu nome é Sandra Regina Oneia, tenho 54 anos, sou paciente da doutora Marina e eu vim aqui dar meu depoimento do que aconteceu comigo. Então, há 4 anos atrás eu tive depressão e crise de pânico e ansiedade. E depois de idas e vindas ao PS, né, ao pronto-socorro, eles me encaminharam para o cardiologista. Procurei o cardiologista, fiz todos os exames e deu tudo normal. Eu não satisfeita com isso, né, porque ainda continuava com a oscilação da pressão, fui buscar a opinião de um segundo cardiologista. Me indicaram a doutora Marina, e aí eu passei por consulta com ela olhou todos os meus exames, pediu alguns outros exames, estava tudo normal. Foi aí que ela me convidou para participar do programa dela. Esse programa foram 8 encontros quinzenais, onde ela explicava tudo o que acontecia com o nosso organismo quando a gente não conseguia controlar o nível de ansiedade, né? E que foi a parte fisiológica. E a outra parte foi ela ensinar, nos orientar a uma respiração para baixar o nível de ansiedade, né? Então, no primeiro dia ela já começou as orientações, nós fazíamos essa respiração no início e no final dos encontros, e eu fui persistente, né? Eu fazia de manhã, fazia à tarde, e realmente deu tudo certo para mim.
valeu a pena, eu passei por todas as avaliações, consegui realmente melhorar tudo. Hoje eu posso dizer que eu estou muito bem, não só eu, mas toda a minha família compartilha desse conhecimento, dessa orientação da doutora Marina, né? Principalmente a minha filha, que hoje está com crise de ansiedade, e tudo tem realmente caminhado muito bem, graças a Deus. Eu agradeço a doutora Marina por ela ter me convidado para participar desse projeto. Agora, pare um pouco e imagine. Quem seria você sem a ansiedade? Será que você não conseguiria ser um pai, uma mãe, uma avó mais afetuoso? Será que você não conquistaria resultados mais realizadores na vida profissional? Sem dúvida que sim. Então, vamos ao conteúdo que o ajudará a mudar. Imagine que você está passeando no zoológico com seus filhos ou netos ou com um amigo e você ouve um alerta de que alguns animais fugiram e de repente você se dá de cara com isso. Como você se sentiria? Imagina um leão na sua frente. Sem dúvida, é uma grande ameaça e qualquer um teria uma reação de luta ou fuga. Você sabe o que é essa reação de luta ou fuga? É uma resposta fisiológica do nosso organismo frente a uma situação de ameaça que nos prepara para a ação, a luta ou a fuga. Toda vez que o nosso corpo sofre uma ameaça, há toda uma mudança da nossa fisiologia, do que acontece no nosso corpo, e acontece uma ativação de uma resposta de luta ou fuga, que nos prepara para agir. Então, nesse caso, eu usei o exemplo do leão. Para a gente poder responder a essa ameaça, imagina que os músculos, eles vão precisar de muita energia para lutar ou fugir. Então, toda a mudança da cascata fisiológica vai poder promover e vai poder levar mais sangue, com mais oxigênio e mais glicose, para os músculos terem energia para poder escapar desse perigo. Aqui, por que eu usei o exemplo de um leão? Porque essa resposta de luta ou fuga foi uma conquista, uma vantagem adaptativa que os mamíferos tiveram na natureza. Por meio de mutações no DNA, durante décadas, centenas de anos e milhares de anos, os mamíferos adquiriram um desenvolvimento do sistema nervoso e, com isso, conseguiram se preparar melhor e responder melhor às ameaças, ativando essa resposta de luta ou fuga, o que levou a uma maior chance de sobrevivência deles na natureza. E com isso, eles conseguiram passar essas vantagens adaptativas para os seus filhos. E essa é a teoria da evolução das espécies de Charles Darwin. Mas então os mamíferos eles adquiriram um novo tipo de resposta às ameaças. E o que acontece nessa resposta de luta ou fuga? A gente já vai ver. Só que antes disso, eu preciso explicar para vocês um pouco como funciona o nosso sistema nervoso. O sistema nervoso, ele é composto por células especializadas, os neurônios. E aqui é importante que vocês entendam que o sistema nervoso não existe mais aquele paradigma de que os neurônios estão na cabeça, no cérebro. A ciência já sabe, isso é estabelecido na ciência, que o sistema nervoso é muito mais complexo do que isso. Nós temos o sistema nervoso central, que compreende várias estruturas diferentes dentro da calota craniana. Nós temos o córtex cerebral, que são essas invaginações que vocês veem na imagem, mas nós temos várias outras estruturas, que são as estruturas subcorticais, que também fazem parte do sistema nervoso central. Além disso, nós temos também a medula, que são os neurônios que correm por dentro do nosso canal vertebral, para a partir deles saírem os nervos periféricos que vão comunicar
o sistema nervoso central com todos os órgãos do corpo. Então vocês vão ver aqui, ó, essas estruturas fazem parte do sistema nervoso central. E na medula, a partir desses neurônios que também fazem parte do sistema nervoso central, vocês podem ver essas setas. Essas setas são os nervos periféricos, que vão conseguir fazer esse canal de comunicação do sistema nervoso central com todos os órgãos do corpo. O sistema nervoso periférico são todas essas flechinhas, que são os nervos que vão comunicar as diferentes estruturas do sistema nervoso central com todos os órgãos do corpo. E aqui é fundamental vocês entenderem algo. Vocês podem ver que essas flechas, elas são bidirecionais. Isso é fundamental que vocês entendam. Então, o tempo todo, o sistema nervoso central manda informações para todos os órgãos do corpo. Mas aqui é fundamental vocês entenderem que todos os órgãos do corpo também mandam informações o tempo todo para o sistema nervoso central. E o sistema nervoso, atualmente, já se conhece que nosso coração tem neurônios. Nosso coração tem uma rede intrínseca de neurônios, como vocês podem ver, né, aqui. Aqui são neurônios no microscópio, neurônios do coração. E nessa outra imagem, vocês veem a distribuição desses neurônios pelo coração. Então, o coração tem uma rede intrínseca própria de neurônios que se comunicam o tempo todo com o sistema nervoso central. Então, você vai ver muito esse gráfico aqui durante as aulas. E esse modo de comunicação do coração, da rede intrínseca neuronal do coração, com o sistema nervoso central. Ela acontece o tempo todo de modo bidirecional. Aqui é importante que os neurocientistas já viram que o coração acaba mandando muito mais mensagens, o coração e o sistema cardiovascular acabam mandando muito mais informações para o sistema nervoso central do que o contrário, do que as informações que o sistema nervoso central manda para o coração. Mas aqui é importante vocês entenderem que esse gráfico é simplificado, porque tem a comunicação do coração com o sistema nervoso central, nós temos essa comunicação também com todos os órgãos do corpo. Só que esses dois órgãos, eles são fundamentais, vocês vão entender um pouco melhor depois. Essa comunicação, ela é tão importante que atualmente tem um novo ramo na medicina que é chamado neurocardiologia, que é o ramo que estuda justamente toda essa interação do coração com o sistema nervoso central. Apesar desse ramo na medicina ser novo, a neurocardiologia, eu coloco aqui uma frase de Charles Darwin, que ele já falava isso no século XIX. Quando o coração é afetado, ele reage no cérebro. E o estado do cérebro, mais uma vez, reage por meio do nervo pneumogástrico. Aqui vocês já vão entender, é o nervo vago, que é o sistema nervoso parasimpático. Eu já vou explicar para vocês, no coração. De modo que, sob qualquer excitação, haverá bastante ação e reação mútuas entre eles, os dois órgãos mais importantes do corpo. Então aqui Charles Darwin já falava da importância da comunicação do coração com o sistema nervoso central, já falava dessa comunicação bidirecional, e isso no século XIX. E falando no Darwin, teoria da evolução das espécies, então nós já vimos que os mamíferos tiveram uma vantagem adaptativa, em que eles desenvolveram o sistema nervoso deles e com isso eles foram capacitados a ter um novo tipo de resposta às ameaças, a resposta de luta ou fuga. E com isso eles passaram a responder melhor aos perigos da natureza e aumentaram a chance de sobrevivência. Então acabamos de ver que a resposta ao estresse é uma resposta que ela é natural do nosso organismo e que ela veio para ajudar, ela veio para aumentar a chance de sobrevivência na natureza. Então por que estamos vendo tanto estresse
e tantos problemas de saúde relacionados ao estresse? Porque essa resposta, ela foi desenvolvida para responder a ameaças agudas. E não é o que está acontecendo. Os nossos problemas, a nossa adversidade, esse estado de hipervigilância constante fez com que a gente ativasse esse mecanismo de luta ou fuga de um modo que a gente não está sabendo desativar. E é aí que os sintomas surgem, é aí que a qualidade de vida cai. E se isso permanecer por muito tempo, é aí que os distúrbios mentais e físicos começam a aparecer e as doenças se desenvolvem. Então, o que acontece com o sistema nervoso quando percebemos uma ameaça? Vocês já viram aqui nesse gráfico que eu substituí as estruturas subcorticais pela amígdala. A amígdala é uma das estruturas que estão na cabeça. Aqui não é a amígdala da garganta. E a amígdala do sistema nervoso, ela faz parte do sistema límbico. Um sistema que rastreia o tempo todo, a partir de todas as informações que os nossos sentidos captam do ambiente e a partir de todas as informações que os órgãos mandam para o sistema nervoso central, a amígdala o tempo todo vai avaliar se nós nos sentimos seguros ou estamos em ameaça. E quando nós percebemos a ameaça, o que acontece? Há uma ativação do sistema nervoso simpático, que faz parte do sistema nervoso periférico. E a ativação desse sistema nervoso simpático vai começar a desencadear uma série de reações em cascata no nosso corpo que justamente vai nos preparar para a luta ou fuga. E como funciona? Quando essa ativação do sistema nervoso simpático acontece e estimula o nosso coração, o que vai acontecer? Imagina que para a gente poder lutar ou fugir de um leão, e aqui é muito importante, qualquer ameaça física ou psicológica ativa essa resposta ao estresse. Então, todos os problemas que estamos passando nesse momento tão conturbado do mundo ativam essa resposta de luta ou fuga. E o sistema nervoso simpático no coração vai fazer o quê? Para os músculos poderem lutar ou fugir, eles precisam de muito oxigênio e muita glicose, porque eles gastam muita energia. E aí o coração ele vai ter que acelerar. Então, o coração aumenta a frequência de batimentos e ele aumenta a força de contração. E com isso, ele consegue mobilizar um débito cardíaco muito maior, um volume de sangue que circula pelo corpo, sangue rico em oxigênio e glicose por minuto. E esse aumento do débito cardíaco, ele é um dos componentes que aumentam a pressão arterial. Então, por isso que é tão comum as pessoas que estão com estresse e com ansiedade sentirem o coração acelerado ou terem aumento da pressão arterial. Porque esse aumento do débito cardíaco, junto com outro efeito que o sistema nervoso simpático faz no sistema cardiovascular, que é o quê? Ele faz uma vasoconstrição das artérias. Esses mecanismos fazem com que a pressão arterial aumente. Então, por isso que é tão comum no pronto-socorro, quando vem pacientes com crises de ansiedade, esses pacientes estarem com a frequência cardíaca e com a pressão arterial aumentados. Mas há também efeitos do sistema nervoso simpático em todos os órgãos do corpo. O que acontece? O sistema nervoso simpático na pupila, ele vai fazer o quê? Ele vai dilatar as pupilas para poder captar mais luz e captar mais informação de tudo o que está acontecendo no ambiente. O sistema nervoso simpático nos pulmões vai fazer o quê? Vai aumentar a frequência respiratória e vai ter uma dilatação dos brônquios para a gente poder captar mais oxigênio. Então, aquela respiração do ansioso é muito comum e ela acontece por essa ativação do sistema nervoso simpático nos pulmões. E no sistema digestivo? Imagina que para
Para o nosso organismo lutar ou fugir, justamente os músculos precisam de muito sangue. Então, todo o sangue que normalmente é destinado ao sistema digestivo para que a gente faça a digestão dos alimentos, esse sangue vai ser redirecionado para os músculos. Então, em geral, todo o sistema digestivo ele é lentificado. Isso também é algo muito comum no consultório. Muitos dos pacientes com estresse crônico e ansiedade, eles também têm queixas digestivas. Muitos deles também passam em avaliação com gastro, fazem endoscopia, usam protetores gástricos. E é por esses efeitos do sistema nervoso simpático. O sistema nervoso simpático também mexe no peristaltismo, que é todo esse movimento das alças intestinais. Então, em geral, o intestino ele fica prejudicado também, ele funciona pior. Há outras respostas pelo corpo. O sistema nervoso simpático, numa glândula, que a gente tem a glândula do estresse, que é a glândula suprarrenal, vai estimular a liberação dos equivalentes bioquímicos no sangue do sistema nervoso simpático, que são as catecolaminas, adrenalina e noradrenalina. Elas aumentam no sangue e elas também vão perpetuar a cascata fisiológica de luta ou fuga. A liberação de cortisol, que é outro hormônio de estresse, também acontece em resposta a essa reação de luta ou fuga. Então vocês estão vendo que são vários efeitos fisiológicos que acontecem no corpo quando estamos estressados, quando estamos numa crise de ansiedade. E aqui é importante você observar se eventualmente você percebe esses sintomas em você, porque a ideia aqui é, com esse conteúdo, você passar a se conhecer melhor. Para a partir disso, você perceber quando essa resposta de luta ou fuga está ativada em você. E você aprender ferramentas para conseguir desativar essa resposta de luta ou fuga. É isso que a gente está propondo te ensinar. Como eu já mencionei antes, hoje muitas pessoas estão vivendo com um estado de luta ou fuga ativado constantemente, como se diariamente encontrassem um leão feroz, submetendo o organismo a um estado frequente de estresse, o que é extremamente prejudicial para o corpo e para a mente. Mas é possível aprender técnicas para sair dessa hipervigilância e replicá-la sempre que for necessário. É sobre isso que vamos falar na próxima aula. Te espero lá!